segundo episódio começa com Luffy e Kobe a bordo de um barco, presos no mar. Luffy, animado, diz a Kobe que ele é incrível, já que ele está levando o barco em direção à cidade da base naval. Enquanto Luffy ri, Kobe o interrompe, afirmando que não é hora para risadas. Ele pergunta a Luffy se ele realmente pretende incluir Zoro em sua tripulação. Luffy responde com confiança que sim, por que não? Ele acredita que Zoro é um bom cara. Kobe, preocupado, avisa que Zoro é o mais poderoso guerreiro do mundo e que as pessoas o consideram um pirata perigoso. Ao chegarem em Navy Base City, Kobe questiona Luffy novamente sobre sua intenção de incluir Zoro na tripulação. Luffy reafirma sua decisão, convencido de que Zoro é um bom sujeito. Kobe explica que Zoro foi preso porque é um monstruoso. Curioso, Luffy pergunta a um homem desconhecido onde Zoro está detido. Ao ouvir isso, todos ao redor se assustam e se afastam dele. Kobe pergunta a Luffy se ele sabe o que acabou de dizer, e logo percebe que a fama de Zoro precede suas intenções. Kobe então menciona que não há motivo para temer, pois o Capitão Morgan, o líder da base, está no comando. Ao ouvir o nome do Capitão Morgan, as pessoas se tornam ainda mais apavoradas e se afastam rapidamente. Kobe, confuso, questiona por que todos têm tanto medo do Capitão Morgan. Finalmente, Luffy e Kobe chegam ao local onde Zoro está preso. Ao passar pela porta, Luffy pula em cima de uma parede para tentar ver Zoro, e Kobe o acompanha saltando junto. Quando os dois se equilibram na parede, avistam um homem preso à frente, Zoro. Luffy, com seu jeito despreocupado, sugere que se eles abrirem as pernas de Zoro, ele poderá se libertar. Kobe, alarmado, responde que isso é uma ideia louca e que Zoro é um animal. Não vai funcionar. Ele adverte que se tentarem abrir as pernas de Zoro, ele provavelmente os matará. Luffy, confiante, afirma que Zoro não pode matá-lo, pois ele é mais forte. Nesse momento, Zoro escuta a conversa e diz que eles devem sair dali. Enquanto isso, uma garotinha aparece na parede, atraindo a atenção de Luffy e Kobe. A garota se aproxima de Zoro e lhe oferece 2 bolinhos de arroz. Zoro, surpreso, pergunta quem é ela, mas rapidamente se envergonha e recusa a comida, alegando que não está com fome. Ele se irrita e bate no próprio peito, lamentando o fato de seus pés estarem amarrados. Nesse instante, 3 homens aparecem. O líder do grupo se apresenta de maneira arrogante e provoca Zoro, chutando o arroz que a garotinha havia trazido. As garotas ficam tristes ao verem o esforço do preparo do arroz ser destruído, enquanto Zoro observa, indignado. O homem avisa que é proibido que uma mulher cozinhe e que ela será morta se continuar fazendo isso. Ele se apresenta como o filho do Capitão Morgan, revelando que possui um poder que lhe garante impunidade. Ao ouvir isso, Kobe percebe quem ele é e que o filho do Capitão Morgan está prestes a agir. O homem se dirige à garotinha, tratando-a com desdém e afirmando que ela deve obedecer às suas ordens. Num gesto agressivo, ele tenta jogar a garota para longe. Mas Luffy, sempre pronto para ajudar, salva a menina antes que ela possa se machucar. Kobe, preocupado, pergunta se a garota se machucou. Enquanto isso, Zoro observa tudo de sua cela. O homem provoca Zoro, perguntando se ele realmente pretende sobreviver. Zoro responde friamente que só lhe restam 10 dias. E em seguida, o homem decidirá o que fazer com ele. Depois de tudo isso, o homem vai embora. Luffy percebe que finalmente chegou ao local onde Zoro está preso. Ele se aproxima e diz a Zoro que não pode ficar 3 dias sem comer. Zoro responde com desdém, afirmando que ele é mais forte do que Luffy e pode sobreviver mais tempo sem comida. Luffy, curioso, pergunta se isso significa que ele está em risco de morrer. Zoro confirma, mas então afirma que ele já morreu uma vez. Luffy, surpreso, reflete sobre a seriedade da situação, repetindo que o risco de morrer é muito alto. Zoro, por sua vez, insiste que a situação realmente é grave. Nesse momento, Luffy se dirige à garota que trouxe o arroz, contando a ela que comeu todos os pedaços da torta de arroz que estavam em sua casa. Kobe pergunta à menina se ela sabe que Zoro é considerado um homem mau. A garota convicta responde que isso não pode ser verdade. Ela começa a contar a história de como Zoro ajudou sua mãe quando o filho de Morgan chegou ao hotel. Ao ouvir isso, Zoro se sente envergonhado e se dirige ao filho de Morgan, perguntando por que ele está ameaçando as pessoas inocentes. O filho de Morgan, cheio de arrogância, responde que Zoro não sabe quem é seu pai. Ele menciona que o Capitão Morgan é o líder ali, e que ele irá matar Zoro. Desafiador, ele sugere que se Zoro quer salvar a garota, deveria se juntar a ele. Zoro, desdenhoso, responde que está disposto a se juntar a ele, mas que não comerá nada. A garota, aflita, conta a Luffy que Zoro fez tudo isso para salvar a vida de seus pais. A cena muda para o hotel, onde o filho de Morgan já chegou, e a garota de cabelos vermelhos está presente. O filho de Morgan declara que irá matar Zoro, e não o deixará viver por mais 10 dias. Luffy, que observa tudo, fica tomado pela raiva.
Ao ouvir que Zoro poderia ser morto, Luffy explode de fúria e desferia um forte golpe no filho de Morgan. Kobe, percebendo a situação, corre para cuidar de Luffy, enquanto o filho de Morgan grita, desafiando Luffy e afirmando que ele não sabe quem é seu pai, garantindo que ele também será morto. Nesse momento, a cena se volta para Zoro, que está imerso em tristeza, relembrando um passado distante. Ele vê a imagem de uma garota de cabelo azul, com quem costumava lutar com espadas. Como sempre, ela o derrota, e com um tom encorajador, lhe diz que ele precisa se tornar mais poderoso. Relembrando essas memórias, Zoro fica melancólico, mas, de repente, um sorriso surge em seu rosto ao perceber que não pode morrer ali. Nesse momento, Luffy retorna ao campo e Zoro pergunta sarcasticamente para quem ele voltou. Luffy, cheio de determinação, responde que decidiu que Zoro deve entrar para sua equipe. Zoro, surpreso e um pouco envergonhado, questiona quem Luffy pensa que é para decidir isso. Ele menciona que se Luffy realmente quer que ele se junte à equipe, ele deve trazer sua espada de volta. Com confiança, Luffy afirma que irá buscar a espada agora mesmo. Zoro, por sua vez, avisa que Luffy está indo na direção errada. Após ouvir isso, Luffy levanta as mãos e muda de direção, deixando Zoro perplexo, questionando se Luffy é mesmo humano. A cena então muda para a base naval, onde uma estátua está sendo levada aos pedaços. O filho de Morgan grita, afirmando que alguém atacou. O Capitão Morgan, enrolando-se em raiva, declara que espera que a pessoa que fez isso tenha matado uma criança pequena. O filho de Morgan, chocado, pergunta quem estaria louco o suficiente para querer matar uma criança inocente. Morgan, furioso, ordena a seus soldados que matem a garotinha presente. Enquanto isso, Luffy avança determinado em busca da espada de Zoro. Ele levanta as mãos e desfere um ataque poderoso contra o chão da base. O impacto é tão forte que faz um barulho ensurdecedor, levantando Luffy do chão. Ao ver isso, todos os soldados e pessoas na base ficam surpresos, questionando de onde ele veio. Devido à força do ataque de Luffy, uma parte da estátua cortada desmorona completamente. Luffy, visivelmente preocupado, se desculpa ao líder da base. A reação do Capitão Morgan é explosiva. Ele fica furioso e anuncia que irá matar Luffy. Em meio ao caos, Luffy encontra o filho de Morgan e pede que ele o leve até a espada de Zoro. Relutante, o filho de Morgan concorda, e os dois partem juntos. Na cena seguinte, vemos a filha de Orin, que está secretamente investigando a situação, espiando o que acontece ao redor. A cena então retorna a Zoro, onde Kobe tenta convencê-lo a lutar pela vida de Luffy, afirmando que ele é um bom cara. Kobe explica que Luffy se tornou inimigo da base naval e que os navios estão atrás dele. Quando a corda que prende Zoro se solta, uma onda de soldados aparece, armados e prontos para atacar. Em uma nova cena, no quarto do filho de Morgan, Luffy confronta-o perguntando onde está a espada de Zoro. A tensão aumenta enquanto Luffy busca por respostas, determinado a resgatar seu novo amigo. A cena seguinte mostra os soldados de Morgan se preparando para atacar Zoro, que, em uma reflexão, se lembra de sua promessa a uma garota de cabelo azul, um mistério que o motiva a lutar pela vida. Ele sussurra para si mesmo que não pode morrer ali. De repente, os soldados de Morgan começam a disparar. Quando as bombas são lançadas, Luffy corre em direção a elas, mas, para a surpresa de todos, as explosões não causam dano algum. As bombas simplesmente entram e saem de seu corpo sem efeito. Zoro observa tudo isso, incrédulo, e pergunta a Luffy se ele realmente é humano. Kobe, também em estado de choque, testemunha a cena extraordinária e se pergunta como Luffy pode ser imune a tal ataque. Zoro, ainda incrédulo diante da resistência de Luffy, se recupera da surpresa e pergunta com curiosidade quem ele realmente é. Luffy, com um sorriso confiante, responde: "Meu nome é Monkey D. Luffy, e eu vou me tornar o rei pirata do mundo." As palavras de Luffy ecoam no ar, carregadas de determinação e ambição. Zoro, agora cativado pela determinação de Luffy, percebe que pode haver mais nele do que parece. A cena termina com Luffy preparado para enfrentar o que vier, enquanto Zoro reflete sobre a proposta do jovem pirata. Com isso, o segundo episódio se encerra, deixando uma sensação de expectativa e emoção para os próximos desafios que aguardam Luffy e Zoro.